Olá, meu nome é Aline, eu sou psicanalista e vim aqui deixar um gostinho para vocês do que nós vamos trabalhar no segundo módulo do Deformações do Analista. A gente vai trabalhar muito, prosseguir o trabalho com o nó borromeano e faz parte dessa lida, desse manejo, desse ensino e dessa incorporação do nó borromeano, mexer nele. Então, quero que você pegue o seu material, que hoje vai ser uma oficina de desenho. Então, você vai pegar hoje um papel, um lápis e uma borracha e vai ser tudo que a gente vai precisar. Essa altura você pode estar pensando, mas sério que para aprender a usar o nó borromeano na clínica ou se inspirar nele na hora da leitura, eu preciso desenhar, fazer oficina, fazer manipulação do nó? Sim. Quando a gente vai mudar um raciocínio, incorporar um raciocínio, é muito importante que a gente faça com o corpo. Então, o jeito que a gente vai ter aqui de fazer hoje é desenhando. Eu vou ensinar para vocês o jeito que eu faço, mas você pode desenvolver o seu. Primeiro eu começo então fazendo os 3 círculos, as 3 rodelas, e daí eu vou em cada cruzamento delas e apago com a borracha. Eu acho mais fácil fazer desse jeito, primeiro com a base toda completa, do que já ir colocando os cruzamentos no meio do caminho. Mas aí você diz assim, Aline, o que são os cruzamentos? Bom, nessa figura que eu tirei do seminário 22, você consegue ver o nó já pronto e os seus cruzamentos. Cruzamentos é o que passa por cima e o que passa por baixo de cada um dos registros. Nessa figura aqui, você pode ver nessas setas de preto, aonde eu aponto justamente cada ponto de cruzamento. Eles estão numerados, eu vou mostrar para vocês como funciona depois, mas são justamente nesses pontos de encontro aí entre as cores, né, entre os cruzamentos e as dimensões, que nós vamos aprender a fazer primeiro. Por isso, eu faço a base e apago esses cruzamentos para eu ensinar para vocês o que vai por cima e o que vai por baixo. Como que a gente sabe ler esse negócio de vai por cima e vai por baixo? Veja só, na representação do desenho, o lugar do registro no cruzamento que passa por cima, ele passa com a linha reta. E o lugar que tá passando por baixo, ele, né, desaparece ali e fica quebrado. Ele não tá quebrado, aqui na nossa visão em 2D ele tá passando por baixo. Mas então nós sabemos que passa por cima quando passa reto e passa por baixo quando tem esse desaparecimento do fio. Então vamos lá, voltar para o desenho. Eu faço uma primeira versão clarinha e depois vou reforçando justamente apenas no ponto onde passa direto. Então isso aqui já eu tô fazendo um modelo básico para a gente entender aqui nessa apresentação que a gente chama de achatada, como que cada registro passa por cima ou passa por baixo. Isso vai ter uma importância fundamental, tá, gente? Depois, nos efeitos que isso vai ter no sujeito. Vejam até agora que eu não diferenciei por cores e nem nomeei nenhum dos registros, porque o que importa agora é entender esse funcionamento deles, como os 3 se articulam. Então, sempre vai ter 2 de um mesmo touro, de um mesmo círculo, ele sempre vai passar 2 vezes por baixo de outro touro e sempre vai passar 2 vezes por cima de um outro. Então, para você saber se tá borromeano depois para conferir, você sempre vai conferir se cada rodela passou 2 vezes por cima e 2 vezes por baixo dos outros 2. Então, só para vocês perceberem aqui na figura já pronta, né? Nós teríamos aqui esse desenho que a gente está tentando fazer hoje na oficina. É esse modo como os barbantes se cruzam por cima e por baixo para realmente ao final termos um nó borromeano. Qualquer alteração nessa ordem, qualquer alteração nessas passagens vai alterar completamente a feitura do nó no final. Então, se você perceber ali em cima do lado esquerdo, onde está escrito o número 1, né, que é o primeiro círculo, você tem de cima para baixo, ele tá passando, né, por cima do círculo 3, passando por baixo do círculo 2, passando por cima do círculo 3,
passando por baixo do círculo 2 e retornando a ele mesmo. Depois do segundo lado, você tem ali em cima à direita, né? Começando lá de cima, ele passando por cima do círculo 1, por baixo do círculo 3, por cima do círculo 1, por baixo do círculo 3 e volta e fecha. Círculo 3, por sua vez, que é o círculo de baixo, ele começa ali a partir do círculo 1, passando por baixo do círculo 1, depois passando por... Desculpa, errei, gente. De novo, de baixo da esquerda para a direita, o círculo 3 passa por baixo do círculo 1, passa por cima do círculo 2, passa por baixo do círculo 1, passa por cima do círculo 2 e volta a ele mesmo. A coisa mais comum que tem quando a gente vai fazer é errar. A gente erra horrores. Eu já fiz isso 1000 vezes e continuo errando. Faz parte do nó borromeano essa questão do erro que nós vamos abordar em outro momento. Então, não se embarace, não se aveste. Faça quantas vezes for necessário, erre, apague, comece de novo e vamos fazendo. É assim mesmo, para isso que serve a oficina. E usa aquela figura como modelo, tá? Agora, pelo menos para você aprender a fazer igual eu fiz aqui. Eu fiz e daí que eu coloquei as letras atribuindo cada uma delas a cada um dos círculos. Aqui na nossa versão, né, de base, a gente tem números, só para vocês saberem que são 3 enodamentos, 3 círculos, né? Na minha versão aqui, eu já vou colocar direto as letras. Isso aqui é para você não se preocupar no começo em nomear. É como mesmo no começo de uma análise, né? A gente não sabe muito bem qual é cada dimensão que se apresenta na fala do analisando. Mas a gente sabe que são 3 dimensões. Então, também é importante você não errar aqui a ordem, tá? Como cada um desses elementos se enoda. Então, o R, o I e o S nessa forma que tá aí, né? Da esquerda para a direita. E aí eu começo a colocar os números de cada uma dessas operações. Lembra que eu falei para vocês que isso faria diferença se a gente errasse? Se passar por cima, se passa por baixo algum, se a gente se equivoca, isso vai fazer muita diferença? Então, porque cada uma dessas operações são as operações de constituição do sujeito. Então, claro que isso é um nó ideal, esse é o modelo ideal. Na verdade, o Lacan não gosta de dizer muito que isso é um modelo e não é mesmo, ele é um guia, né? Da constituição do sujeito. Mas aqui, como a gente está usando para oficina, a gente vai, né, se permitir esse equívoco para poder fazer aqui o desenho e perceber isso na oficina. Então, você vai colocando ali o número das operações e nós vamos entendê-las, tá? Uma por uma. Hoje é só para a gente entender como que funciona mesmo a topologia em si. A primeira camada de elementos que eu adicionei aqui, como você pode ver nessa figura já pronta, são os números, né? Ali você pode ver nos cruzamentos, há números. Esses números indicam cada uma das operações. Então, você pode usar aqui a minha figura como base para você aí que está fazendo a sua de casa. Depois que a gente coloca os números, a gente pode colocar também os elementos, né? Que o nó borromeano funda e os nomes dos campos e dos gozos. Nessa apresentação achatada, como a gente chama, nós temos o privilégio de nela perceber justamente os campos, campo real, campo imaginário, campo simbólico. A gente consegue ver ali, né, a concepção do objeto A, o centro, e entre as dimensões a gente consegue localizar aí o campo dos gozos, né? Então, a gente tem o gozo outro, o gozo fálico e o sentido. E nós conseguimos, então, nessa posição achatada, perceber melhor entre quais dimensões, né, esses elementos se localizam e qual é a terceira dimensão que fica existindo para que aquelas duas estejam ali em ação no seu cruzamento. Eu também gosto de fazer para vocês a versão do nó com uma linha reta, uma linha infinita, que também é um modo de pensar na feitura do nó, como que acontece essa transpassagem quando nós temos 2 círculos fechados e um círculo que é uma reta em reta infinita. Aqui nesse modelo da figura também pego do seminário 22, o RSI, você pode ver essa outra modalidade que a gente está tentando desenhar do nó. Então, você tem, né, 2 círculos fechados e o terceiro aberto, passando por cima e passando por baixo
para fazer aí né, o fechamento, o enlaçamento do nó. Aqui os nós já estão nomeados, na nossa versão a gente ainda não tá nomeando, porque a ideia justamente é aprender a fazer. Então, eu faço da mesma forma que eu fiz o primeiro, eu faço os 2 círculos, faço a linha reta, apago cada um dos cruzamentos, né, que eu só fiz de qualquer jeito no inicial, e aí eu começo sim a prestar atenção o que passa por cima e o que passa por baixo da linha reta em cada um dos pontos de cruzamento dos 2 círculos achatados, fechados, e aí eu reforço justamente passando reto quando passa por cima e quebrando quando passa por baixo, exatamente como na primeira versão. Vou mostrar aqui já como ficou a minha versão final do lado direito, né? A linha reta, então, o nó aberto passa por baixo, por cima, por baixo e por cima. Opa, opa, opa! Vocês perceberam que esse meu desenho aqui da linha reta tá errado? Pensem aí um minutinho por que tá errado. Acabei de ver isso aqui. Vou colocar para vocês aqui o desenho, né, original, para vocês compararem o que tá errado. Olha só, nessa versão você tem então o nó azul, que é reto. Ele passa primeiro de cima para baixo, né? Por baixo, por cima, por baixo e por cima. E como é que tá o outro? Gente, o outro tá correto. Olha só, da esquerda para direita. A linha reta passa por cima, por baixo, por cima, por baixo. Está certa! Uhul! Aqui olhando no momento. É muito impressionante, né? Como é difícil não só aprender a ler os cruzamentos, como a desenhar e fazer as duas coisas juntas, né? Bastante impressionante. Agora, se você aí de casa tá vendo algum outro tipo de equívoco que aqui no meu nó fica cheio de dúvidas, manda mensagem, vamos se comunicando, tá? E tem que ser intercalado, lembra que essa é a regra? Passar 2 vezes por cima e 2 vezes por baixo? Então, tinha que ser intercalado. Façam aí o seu e confiram se fez certinho. Como a gente já fez esses 2 recortes hoje, nós vamos então deixar para o próximo vídeo a apresentação achatada junto com os elementos e também para um próximo vídeo a explicação de cada um dos movimentos e de como a gente pode se beneficiar dessa estrutura, desse desenho que a gente fez, desse modo de pensar na clínica e também prestar atenção nisso na literatura em outros espaços. Espero vocês no próximo vídeo para a gente dar continuidade à nossa oficina. Beijos!